Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nessa videoaula eu pretendo iniciar a discussão sobre a chamada teoria crítica, ou simplesmente Escola de Frankfurt, tal como ela ficou conhecida. A teoria crítica corresponde a uma perspectiva filosófica e sociológica que se consolidou, foi elaborada no âmbito do Instituto de Pesquisa Social, fundado na década de 1920 na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Os principais pensadores que pertenceram à escola de Frankfurt foram Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Erich Fromm. De um modo geral, esses intelectuais elaboraram uma reflexão à luz da filosofia, da sociologia, da antropologia e da psicanálise sobre as razões e os motivos pelos quais a barbárie e a irracionalidade humana tornaram-se fenômenos predominantes no âmbito da sociedade contemporânea no século XX. Para que vocês possam compreender a profundidade dessa reflexão, aqui é necessário retomarmos, ainda que brevemente, a discussão sobre dois temas fundamentais. O primeiro deles se refere ao iluminismo, sobre o qual vocês discutiram na disciplina de História e de Filosofia. E o segundo tema se refere ao positivismo. Bom, todos vocês sabem que o iluminismo corresponde ao movimento político e intelectual que se consolidou entre o final do século XVII e ao longo do século XVIII, na Alemanha, na Inglaterra, mas especialmente na França, e que teve como principais representantes filósofos como Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Condorcet, Rousseau, Kant. Os iluministas, de um modo geral, defenderam a tese segundo a qual o progresso da razão e tudo aquilo que a razão representa, o esclarecimento intelectual, a autonomia de pensamento, o desenvolvimento da ciência, dos saberes, o aperfeiçoamento da técnica. Então, o progresso da razão seria capaz de promover a emancipação do gênero humano, de toda e qualquer forma de tutela, de relação de poder e de dominação. A razão esclarece, ilumina aquilo que outrora havia sido obscurecido pelas trevas, da ignorância, da superstição e do senso comum. O positivismo, no início do século XIX, defendeu a tese segundo a qual a história da humanidade caminha necessariamente rumo ao progresso. Então, para os positivistas, a história seria determinada por uma lei invariável, a chamada Lei dos Três Estágios, segundo a qual a humanidade teria passado por três estágios, por três fases. O primeiro estágio, o estágio teológico, durante o qual predominou uma visão teocêntrica sobre a natureza, sobre as relações humanas, sobre a história. O segundo estágio, que é o chamado estágio metafísico, no qual predominou uma visão especulativa, abstrata, sobre a natureza, sobre a sociedade. E um terceiro estágio, terceiro e último estágio, que é o chamado estágio positivo, cuja gênese se localiza na Revolução Industrial, e no qual a ciência é concebida como a principal forma de conhecimento. Não a ciência contemplativa, a ciência meramente especulativa, mas a ciência experimental, a ciência que se submete ao método experimental de investigação. Observação, elaboração de hipóteses, experimentos e definição de uma lei científica universal. Então, para os positivistas, o desenvolvimento da ciência e da técnica, o desenvolvimento da tecnologia, o aperfeiçoamento da tecnologia, o desenvolvimento das ciências e o aperfeiçoamento da tecnologia só poderiam proporcionar benefícios à humanidade. Bom, os frankfurtianos irão questionar essas abordagens.
Adorno, Horkheimer, Marcuse e Erich Fromm vão refletir sobre a seguinte questão. Ora, por que a sociedade contemporânea, né, enfim, por que ao longo do século XX essa promessa iluminista, né, a emancipação do gênero humano e essa perspectiva otimista dos positivistas em relação à ciência e à tecnologia não se cumpriram? Né? Por que a promessa iluminista e por que a visão otimista do positivismo não se cumpriram efetivamente ao longo do século XX? Né? Ao longo do século XX, o que nós observamos? Que a humanidade, ao invés de se emancipar, né, ela tem caminhado rumo à barbárie. As duas guerras mundiais, né, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o stalinismo na União Soviética. Então, para os frankfurtianos, esses acontecimentos demonstram que na sociedade contemporânea tem predominado a barbárie e não o esclarecimento, tal como defenderam os iluministas, tal como defenderam os positivistas. Então, toda a reflexão elaborada por esses intelectuais será no sentido de compreender, de analisar, de investigar qual ou quais as razões pelas quais, né, a promessa iluminista de emancipação do gênero humano, né, e a visão otimista dos positivistas em relação ao desenvolvimento das ciências e ao aperfeiçoamento da técnica não se cumpriram no século XX. Bom, pessoal, para Adorno e Horkheimer, um dos fatores que nos ajuda a compreender as razões pelas quais a humanidade tem caminhado cada vez mais rumo à barbárie diz respeito ao fato de que a razão, historicamente, se desvinculou da reflexão sobre os fins e sobre valores humanos fundamentais. A razão, historicamente, segundo Adorno e Horkheimer, né, especialmente nos séculos XIX e XX, se fundamentou única e exclusivamente no critério da eficácia, no critério da adequação entre meios e fins. Ou seja, a racionalidade predominante na sociedade contemporânea considera que não importam os fins a serem alcançados, não importam os objetivos. O que importa é que os meios utilizados e estabelecidos por essa racionalidade sejam eficazes. Ou seja, o que importa é que esses meios proporcionem a obtenção desses fins, ainda que esses fins, ainda que esses objetivos estejam alinhados à barbárie, ainda que esses objetivos corroborem com a barbárie e com a irracionalidade humana. Por exemplo, a forma pela qual a ciência, né, foi utilizada, né, no contexto relativo ao nazismo na Alemanha. Por exemplo, a construção de campos de concentração. Vejam, a construção, né, desses campos de concentração demandou a aplicação de determinados saberes, saberes científicos, historicamente acumulados. Né? Vejam, o problema não é o saber em si, mas a forma como ele foi apropriado. Né? Não no sentido de promover a emancipação, né, do gênero humano, mas no sentido de consolidar a mais absoluta barbárie, o genocídio de milhares de pessoas inocentes. Então, essa forma de racionalidade, Adorno e Horkheimer chamaram de razão instrumental. A razão a serviço da barbárie. A razão que se converteu em um mero instrumento, né? Não necessariamente, cuja aplicação não necessariamente está vinculada a valores fundamentais, como a solidariedade, a empatia, a dignidade humana. Enfim, esses valores não estão postos pela razão instrumental. Né? É a razão que se molda de acordo com a eficácia,
de acordo com a adequação entre meios e fins, né? Não importando, né, se esses fins corroboram ou não com a barbárie. A razão reflexiva seria a razão emancipatória, né? Aquela razão crítica, né? Aquela que, enfim, considera, né, de fundamental importância, né, uma reflexão sobre os objetivos, né, sobre os valores éticos e morais em jogo, né? Então a ciência, né, a produção científica, a tecnologia, né, a tecnologia ela deve ser aplicada tendo em vista quais objetivos, tendo em vista quais finalidades. Essas finalidades elas irão contribuir, né, para a humanização, elas irão contribuir, né, para, enfim, para a emancipação, né, para o esclarecimento das pessoas, ou a aplicação dessa tecnologia irá promover a barbárie. Então a razão reflexiva ela se fundamenta em uma reflexão, né, como o próprio termo já diz, uma reflexão crítica sobre os fins e sobre os valores humanos. Ocorre que, segundo Adorno e Horkheimer, na sociedade contemporânea, ao longo do século XX, tem predominado muito mais, né, uma racionalidade instrumental em detrimento de uma racionalidade emancipatória e reflexiva. A razão que, ao invés de emancipar, né, tem contribuído cada vez mais para a barbárie. Na próxima videoaula, né, nós vamos discutir o tema sobre a indústria cultural, né, que foi um dos temas abordados pelos frankfurtianos. E os frankfurtianos consideravam que a indústria cultural corresponde a um dispositivo, né, em função do qual essa racionalidade instrumental tem se consolidado cada vez mais. Né? A indústria cultural, de modo geral, né, corresponde a um fenômeno social em que a cultura e a arte, de um modo geral, né, se submeteram, né, ao mesmo processo de produção de mercadorias a serem consumidas, né, como outra qualquer. Né? Então a arte, né, enfim, a música, a literatura, as artes plásticas, enfim, a cultura de um modo geral, tornaram-se, né, a arte e a cultura tornaram-se bens a serem consumidos, né, tendo em vista o lazer, tendo em vista o entretenimento, tendo em vista a integração social, tendo em vista a massificação e a padronização social, em detrimento da reflexão crítica, né, sobre a sociedade, sobre a estrutura de desigualdade social, sobre o status quo, sobre as relações de poder e de dominação às quais nós estamos submetidos. Mas esse tema nós vamos abordar na próxima videoaula. Tudo bem? Então, fico por aqui. Um forte abraço a todos, bons estudos. Retomem a leitura do capítulo 4, especialmente da página 52 à página 55. Tudo bem? Forte abraço e até mais.